A graça e a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, tudo bem? Então estamos aqui de volta com o Conecta 2, aula de número 5, eu queria que você acompanhasse hoje, tá? E acompanhasse com o texto na mão. Nós vamos aqui falar hoje sobre a aula 5, dominando as paixões. Dominando as paixões, ok? Vamos ler aqui o texto base, está em 2 Samuel, capítulo 11, creio que você já leu, mas vamos ver o objetivo, preste bastante atenção. O autor aqui, antes de iniciar, ele já deixou claro qual que era o propósito dessa aula. Vou baixar um pouquinho aqui, tá? Só um minutinho, deixa o pastor aqui. Baixar só um pouquinho aqui o fundo musical. Vamos lá. Acompanhe com o pastor, que agora nesse momento, na verdade, é professor. Objetivo da lição: compreender que nossos desejos precisam ser compreendidos e tratados adequadamente. O descontrole dos desejos é o que a Bíblia chama de paixões. Elas podem ser muito danosas para a nossa vida. Querido, é o seguinte, dessa parte que nós acabamos de ler, eu quero despertar você para o seguinte: quando eu compreendo o que está acontecendo comigo em termos de algum descontrole, eu busco um tratamento ou eu busco ajuda. Vamos dizer que a palavra tratamento não esteja ligado, associado tão somente a tratamento médico. Tratar de emoções, trata feridas da alma, tá? Então vamos entender de todo tipo de ajuda para tratar aquilo que eu entendo, compreendo, que está em mim fora do controle. Isso é para quem tem a consciência dos seus desejos desenfreados, que são as paixões. E ao buscar, eu tenho que encontrar uma pessoa que me compreende. Porque às vezes eu posso até, olha, eu estou fazendo algo que está fora do controle, mas não acho a pessoa certa para me ajudar. Preste bastante atenção nisso. A oportunidade que o Senhor nos está dando para primeiro trabalhar no nosso interior, para depois ajudarmos as pessoas. E é interessante que nós vamos ajudar as pessoas que não compreendem o que está acontecendo com elas, porque à luz da palavra, aqui agora à luz da palavra, essas paixões, elas se tornam um pecado. E é isso que nós estamos vendo. Não adianta, eu quero fazer um comentário que eu até escrevi aqui. Não adianta, ainda que, se eu não compreender o que é pecado, eu posso, no mínimo, saber que é errado. Se eu não tenho a visão de que adultério é pecado, no mínimo eu sei que adultério é errado, que traz alguns problemas na vida social. Você está entendendo? Eu posso ter não uma visão de pecado, de reino, mas eu sei que é errado, e isso já nos começa a despertar. No dia do juízo, muitas pessoas, a Bíblia diz que muitas pessoas vão chegar e falar assim: ué, então quer dizer que o Senhor existe, que o Senhor é Deus? A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Nesse dia vai ter consciência do que o inferno também existe. Infelizmente vai ser condenado, mas a Bíblia diz que vai ter a oportunidade de saber. Naquele momento, com certeza, vai relembrar daquilo que era pecado, que não tinha consciência como pecado, ou se o tinha, não valorizava. E isso é o que nós vamos ver nesta lição aqui, nesse momento aqui, tá bom? Eu quero ler com você agora, deixa eu ver aqui onde nós estamos.
Precisamos de pessoas que nos compreendam, o pastor já comentou isso. Para isso Deus, Ele está nos amadurecendo justamente porque a nossa visão de desejos e paixões hoje, de nós que estamos aqui conversando, alunos do Conecta, é visão de reino. Nós olhamos agora para aqueles desejos desespreados, descontrolados, aqueles que nós tínhamos e foram trabalhados, aqueles que talvez ainda estejam em nós, que estão sendo trabalhados. Hoje, o nosso olhar é visão de reino, e dentro da visão de reino nós entendemos que é pecado, e isso tem que ficar claro logo agora no início desta lição, amém? Por isso que nós temos que ter essa visão, para que nós possamos ajudar as pessoas. Hoje nós estamos aprendendo, estamos sendo ajudados, estamos despertando para aquilo que vai levar à condenação, que é o pecado. Mas o pecado, ele agora vai trazer uma visão de paixão, de coisas que são boas até mesmo para cristão. Introdução, leia comigo, por favor. Muitos dos estudos em torno do poder e da liderança na história humana afirmam que a sexualidade, a vaidade e o dinheiro como tripé principal de todas, presta atenção, de todas as ambições humanas, talvez por estarem relacionados com instintos básicos de sobrevivência, sociabilidade e afetos, podem ser considerados como áreas essenciais, cujas necessidades procuramos sempre preencher, ou seja, sempre está faltando, sempre eu preciso, sempre eu estou buscando, e isso que é o perigo. Vendo agora e observando, para que possamos desenvolver a santidade de modo equilibrado, a palavra de Deus nos orienta que devemos crucificar nossos pecados e paixões, que é o que está em Gálatas 5:24. Mas somos seres desejantes e desejosos por natureza. O que será que esse texto tem a dizer? Deixa eu falar algo para você aqui. O texto-chave, que é o texto base, 2 Samuel capítulo 11, ele vai nos levar à história de Davi. Ele vai nos fazer lembrar lá dos desejos de Davi, que era um rei, era um homem de Deus, e era crente, e tinha desejo. Mas, esse primeiro passo agora da introdução, eu quero te chamar a sua atenção no seguinte: você percebe que o texto fala assim que estudos comprovam que a ambição humana, dinheiro, sexo, vaidade, você pode dar crédito, porque não existe nada do comportamento humano a ser estudado ainda. Tudo já está exatamente no lugar. Por quê? Porque a Bíblia já tratava disso. A Bíblia já sabia das distorções do comportamento humano. Claro que estudiosos hoje das áreas de humanas que estudam, independente da Bíblia, também descobriram isso: distúrbios, paixões, ambições, anseios desespreados. Mas a Bíblia já falava disso. Então eu digo assim, que não existe nada do comportamento humano a ser estudado que é novo. Os estudiosos já colocaram isso para nós, sobre personalidade, sobre o porquê que alguns desenvolvem uma certa personalidade. Então isso já foi estudado. Então se foi estudado, deixa eu te falar, pode dar crédito, tá bom? Pode dar crédito. Então o que nós vamos falar aqui agora, além de estar sobre o baseamento bíblico, está também pelo estudo do homem psíquico, parte psicológica, parte da psiquiatria, das relações humanas. Então isso que eu quero dar crédito, para que você também
entenda que o autor vai nos trazer pontos fundamentais para que nos ajude a entender essa questão do descontrole, para que não ocorra, tá bom? Ok? E em Gálatas diz justamente assim, ó, lá em Gálatas você vai receber que eles falam assim, ó, Gálatas 5:24, os que pertencem a Cristo. Então, peraí, não está falando de pessoas comuns, está dizendo de pessoas que se converteram, pessoas que olham para Jesus Cristo na cruz como Salvador. Esse olhar diferente, quando eu olho para Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo derramado, eu olho por quê? Por causa de quê? Quando você vai no médico, é interessante quando a gente vai no médico, o médico fala assim: o que você está sentindo? Você fala, porque é você que está sentindo, mas você não sabe por que está sentindo. É o médico que está ali que vai dizer o porquê que você está sentindo. Na questão espiritual é a mesma coisa. Muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida e pelo descontrole, nós sabemos o que está acontecendo, mas não sabemos o porquê. Por isso que essa visão de reino, ela nos leva a encontrar respostas para nossas vidas e para ajudar a vida de outras pessoas. O Senhor não tem outro propósito na formar discípulos que não sejam, no momento certo, está nos capacitando primeiro, no momento certo, ajudarmos outras pessoas. Amém? Então preste bastante atenção no Gálatas 5:24. Aqueles que pertencem a Cristo, eles crucificam os seus desejos. Ele vai lá e pega a vontade da carne e crucifica ela. Ele sacrifica ela. Ele tem vontade, mas agora há algo no seu interior, na sua cabeça, na sua mente, que o desperta: isto é pecado. E não mais com aquela visão de criancinha que isso é pecado. Agora você sabe que tem uma salvação, que tem uma vida eterna, e você sabe que deve valorizar. Amém? Continuando aqui no texto, por favor, segundo parágrafo na página 53, vamos refletir um pouco sobre os nossos desejos e paixões a partir de uma narrativa bíblica muito conhecida, a história de Davi e Batseba. Essa história já foi peças de teatro, filmes de Hollywood, já foi muito além do universo religioso. Geralmente ela enfatiza a beleza da mulher e os riscos da sedução sexual. Queremos, porém, ampliar o conceito do desejo meramente sexual para o conceito mais amplo das paixões. Aqui está dizendo, há uma palavra do grego, para essa distorção, epitomia, que é traduzida de forma diferente na Bíblia por desejo, inclinação, concupiscência de si mesma. É um termo neutro que fala da aspiração que todos nós temos por coisas, ambições, na verdade. Por exemplo, há um desejo natural de comer, e comer coisas gostosas é natural. Há um desejo natural de se apaixonar e exercer dentro dessa paixão, do relacionamento, aquilo que o Senhor nos colocou entre o homem e a mulher, da reprodução, do amor, que é a sexualidade. São instintos normais, o Senhor colocou, mas quando há o desequilíbrio desses desejos, aquilo que seria bom pode se tornar danoso, e muito danoso. Esse texto de Davi, Batseba, o pastor recentemente até ministrou sobre esse desejo. Davi era um rei, e como rei ele tinha já várias mulheres para costume daquele tempo, e como rei ele o tinha, tá bom? Aí ele teve um desejo que, se olhar pela natureza daquilo que Deus nos criou, ele teve um desejo humano, natural dele, de se satisfazer. Ao olhar lá do seu castelo, vamos dizer assim, das suas muralhas,
vê Betseba ali. A Bíblia diz que ela estava se banhando, né, se preparando. O que acontece? Esse desequilíbrio, ele gera cobiça. E a cobiça, eu quero dizer para você, segundo o significado bíblico, é um desejo desmedido. Ele não pode ser medido, ele perde o controle, ele não tem um tamanho, ele já é infinito. E esse desejo da cobiça, que não tem freio, que vai, é que tem feito muitas pessoas aí a chegarem a colocar uma arma na cintura e assaltar um banco, lamentavelmente a cometer delitos, violência contra as mulheres, violência sexual contra as mulheres. Por quê? Porque acabou, não tem mais medida, não tem mais limite. Por quê? Porque a cobiça, nesse caso, ela não tem mais a qualquer preço, é satisfazer a qualquer preço. Essa é a visão bíblica para a cobiça. E eu quero que você perceba, deixa eu ver, tem mais uma parte aqui para nós lermos, que eu quero concluir com você aqui nos parágrafos do meio, né? Parágrafo do meio. Tiago explica a origem do pecado usando o mesmo termo, epitimia, né? Uma palavra difícil de dizer. Ele diz assim, mas a cada um, eu e você, é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, ela o seduz. Então a cobiça, havendo concebido, ela dá a luz ao pecado. Ou seja, era minha cobiça desenfreada, agora se tornou o que? Pecado. Sendo consumado, gera a morte. Essa é a nossa visão de reino. As pessoas da rua, forma de dizer, as pessoas comuns, elas não entendem que o pecado vai levar às mortes. Nós entendemos, por isso nós temos que nos fortalecer ao ponto de ajudar essas pessoas boas. Tem muita gente boa que, lamentavelmente, se não se converter ao Senhor Jesus, vai para o inferno, vai perder a salvação, não tem a vida eterna. Eu, como pastor, não gosto de usar esse termo, estou usando aqui, nós estamos entre irmãos, numa aula. A tradução de epitomia por cobiça aqui nos mostra que nosso desejo pode se tomar, tomar rumos descontrolados quando as consequências para nós mesmos, né, e para as outras pessoas podem ser prejudiciais. Assim sendo, é preciso que a pessoa madura seja capaz não de negar ou subliminar seus desejos, mas de conduzi-los à obediência a Cristo, de modo não egocêntrico e egoísta, que pode levar ao pecado. Você vê que agora a visão de reino, ela muda, e eu quero trazer para você essa visão de reino de uma forma muito simples. Preste bastante atenção. Perceba aqui, o quanto que é importante a criança aprender desde pequeno o que é certo e o que é errado à luz da palavra de Deus. A criança deve aprender o que é certo e o que é errado da educação, da geografia, do meio ambiente, de tudo. O que é certo e errado. Quando eu falei da geografia, eu quis falar de limites, é outra coisa de uma outra matéria que eu estava estudando, me veio à mente também. O que é certo e errado na demanda, nas divisas, é que aquilo lá passa a ser um limite, são os limites geográficos, tá? Porque às vezes você ouviu o pastor falar geografia e ficou assim. A luz da palavra, ela nos traz a visão de reino. Então a criança, ela entendendo já a visão de reino, entender pecado, ela vai ter um comportamento diferente. Preste bastante atenção no que eu quero dizer para você. Uma coisa é você ser bem orientado
desde criança, não jogar lixo no chão, por exemplo. Você não joga lixo no chão, você aprende a respeitar a autoridade, você aprende na sua educação, uma educação normal da sua casa, você aprende que não se deve xingar, tá bom? Isso faz parte de você, virou uma cultura dentro de você, virou para você agora, isso é ensinamento básico da educação, e você tem um comportamento diferente, porque você foi ensinado. Então lembra lá no início, a minha compreensão sobre essas coisas é diferente. Eu tenho uma compreensão diferente. A Bíblia diz assim: ensina a criança desde pequeno, né, na palavra, seguir os caminhos do Senhor, que quando ela crescer, ela não desviar do caminho. Eu sei que alguns desviam, mas nós estamos falando aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia fala para nos orientarmos, para não desviarmos. E graças a Deus, muitas pessoas que têm essa oportunidade desde pequeno de conhecer o certo e o errado à luz da palavra do Senhor, ela não se desvia. Os que desviam pecam. É isso que você tem que entender. Aqui não está dizendo que 100% eles não vão desviar, porque você começa a falar: o filho do pastor, isso ou aquilo. Irmão, ele desvia, mas agora ele sabe que é pecado. Você está entendendo? Já uma pessoa que não teve essa instrução, desde pequeno para ela é normal. Quem não teve a aula do meio ambiente, desde pequeno jogar lixo em qualquer lugar é normal. Jogar óleo na pia é normal. Mas quando ela passa a ter a orientação, ainda que depois de uma certa idade, eu pequeno, eu lavava a panela lá para minha mãe, eu jogava o óleo tudo no ralo. Quando eu tive a consciência ambiental, nunca mais fiz, mas foi depois de grande. Evitaria de eu ter cometido, você está entendendo? Eu teria esse ensinamento desde casa. E se eu fizesse, eu estava fazendo com consciência que é errado. Então quando a gente traz isso à luz da palavra, a criança ela é orientada, ela obedece de forma natural. E ainda que ela queira fazer e vem na mente o que ela quer fazer, tá? Ela vai lembrar que é proibido, que não se deve fazer. E se fizer, ela vai ter a consciência que é errado e ela vai gerar no seu interior o arrependimento. Agora, sem ela compreender isso, como que isso vai acontecer? Aquilo para ela vai ser natural, ainda mais se ela viver isso em casa, se ela ficar vendo isso na escola, se ela ficar vendo isso nas outras pessoas, e em casa ela não foi ensinada. Claro, o pastor está dizendo isso, né? Quando a pessoa teve a oportunidade de nascer num berço evangélico, correto? Aí o que é que acontece com a maioria de nós, que eu me coloco? A conversão vem depois de grande, né? Ela veio e nós começamos a compreender o pecado, e isso aconteceu comigo. Eu tenho quase certeza que aconteceu com você que não nasceu na área evangélica. A gente começa a entender o que é pecado, e aí a gente vai ver que pecou muito. Mas também é nos ensinado que Jesus perdoa os pecados. Você vê a importância de nós termos a compreensão dos nossos desejos desenfreados, isso que é paixão, que vira cobiça, que lamentavelmente está no comportamento humano. Satanás sabe que ela é tentada naquilo. A gente está vendo aí esse caso que está acontecendo agora com a Flor de Lis: dinheiro, ambição, vaidade, aquilo que a Bíblia nós já falamos logo no início, e você pode ver que a maioria cai nisso. A maioria das pessoas cai nisso. Isso quando se refere ao pecado das paixões. Nós sabemos que existem pecados de outras naturezas. Nós estamos falando aqui aquelas das paixões desenfreadas, aquilo que podemos dizer que tem um peso bem maior. Um peso bem maior, condena, estraga a nossa vida e a vida de outras pessoas. Antes, como eu disse para você, eu jogava óleo na pia, agora eu não jogo mais. Antes, brigava, xingava. No caso da mulher, usava roupas, vamos dizer aí, provocativas.
agora não mais. Antes fazia sim, agora não mais. E se fizer ou se pensar em fazer, hoje, convertidos, nós que estamos aqui, sabemos que é pecado. Então por que o pastor está gastando esse tempo aqui, só nesses parágrafos aqui, que eu já estou encerrando aqui essa primeira parte? Agora, se me vem na cabeça, eu luto, eu tenho uma resistência. No mínimo eu já não vou cair de gaiato assim, tão fácil. No mínimo. Se eu errar, eu choro, eu penso duas vezes, eu sinto vergonha. A Bíblia fala que isso é bom, sentir vergonha e tristeza segundo Deus por algo que eu fiz. Isso vai me levar ao arrependimento. Se me levar a um arrependimento verdadeiro, está me levando à cruz. E lá eu vou ter que crucificar. Lá eu tenho que crucificar esse desejo meu, porque eu vou lá na cruz para receber do Senhor o sangue dele, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Irmão, se nós não levarmos a nossa vida à luz da palavra do Senhor, a gente brinca de ser evangélico, a gente brinca de fazer igreja. Eu temo o Senhor, eu quero a vida eterna para mim e para você. Eu temo o Senhor. Já fui tentado em muitas coisas de nível altíssimo, e eu digo para você que eu não caí foi por causa do Senhor. Agora você quer ver uma coisa? Se eu não conhecesse a palavra, eu tinha caído. Eu conhecendo a palavra da salvação, na hora me veio a vida eterna e eu resisti. Então, se um dia eu errar e verdadeiramente eu me arrepender, e lá na origem da raiz daquilo que me levou a pecar, e arrancar, porque se amanhã acontecer de novo, depois acontecer de novo, depois acontecer de novo, à luz da Bíblia isso não é arrependimento. O arrependimento, ainda que eu peque, vai diminuindo, aquele fogo vai abaixando, e eu vou tendo mais vergonha, eu vou tendo mais temor, e eu vou orando mais para não cair a tentação. Eu sei que eu vou ser tentado, Jesus falou, e vou ser tentado das minhas fraquezas, das minhas paixões, naquilo que para mim é muito bom, e que eu desejo demais. Eu vou ser tentado nesta área. Eu tenho que orar para não cair em tentação. Eu não posso cair em tentação. Então eu oro, porque isso é uma ajuda que vem de Deus para nós. E eu sei que o mal existe. E eu oro para que ele fique longe de mim, para que o Senhor tire o mal longe de mim. Essas duas coisas nos ajudam muito, mas para conquistá-la é por meio da oração. Eu quero encerrar essa parte orando por você. E eu quero dizer para você que o pastor tem encontrado muita dificuldade para gravar. Não dificuldade no sentido de conhecimento, mas de tempo, de saúde. Vamos estar orando, falta só 3 aulas. 3 aulas para nós formarmos o Conecta 2. E eu sei que a mesma resistência que eu tenho para gravar, você tem aí para assistir. Eu sei que você tem resistência para assistir. Eu sei que você às vezes lembra e quando vê não assistiu. Só que eu digo para você assim, por orientação da nossa bispa, agora nós temos provas. E eu estou dizendo isso para você hoje, dia 19, nós temos uma reunião no distrito, vai ser falado sobre isso. Por isso que eu estou investindo em mais subsídios para você entender e compreender a luz da palavra e a visão da igreja, a formação de um discípulo que busca a santidade. Ninguém está falando no sentido santo, começa a entender, eu busco ser correto diante do Senhor. Se eu pecar, vou ficar triste, vou chorar, verdadeiramente vou ficar com vergonha do Senhor, dos irmãos, e vou buscar no Senhor o perdão, e para que eu não faça novamente. Vamos orar? Senhor, aqui estamos, Pai, diante do Senhor, nesse curso de formação de discípulos. O
Senhor tem falado conosco, Senhor, e tem nos levado a um amadurecimento. Não faz sentido, Senhor, esse curso chamar formação de discípulos, e nós, como discípulos do Senhor, não dermos o devido valor à vida eterna. Estaríamos desvalorizando o sangue do Senhor derramado naquela cruz. E se nós não dermos o devido valor no sentido, aquilo que é pecado sim, nós estamos desvalorizando o sangue que o Senhor derramou na cruz por nós. E nós não queremos isso. Nós queremos ter o controle sobre os nossos desejos descontrolados, as nossas paixões, para que, tendo esse controle, nós possamos ajudar os nossos irmãos. E ao levar a palavra do Senhor do Evangelho, temos conhecimento, Senhor, de reino daquilo que é pecado. Temos a visão de reino, Senhor, de salvação, e trazer, Senhor, à luz da Tua palavra, o Evangelho da salvação a essas pessoas, por um Senhor que é amoroso, misericordioso e que morreu por nós, para nós entendermos, Senhor, que ainda que nós e meu irmão esteja vivendo paixões descontroladas, que isso pode levar à condenação, porque é justamente aonde seremos tentados. Nos dê visão de reino, Senhor, constantemente. Livra-nos do mal, Senhor, e não nos deixeis cair em tentação, Pai, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Até a segunda parte. Não esqueça de orar pelo pastor, para que nós possamos ter essas aulas. E eu quero dizer mais uma coisa para você. A gente vai evoluir, nós vamos evoluir um pouco mais na didática, na dinâmica, porque essas mesmas aulas, eu não vou voltar a fazer outras, mas a gente vai melhorando as que já vão para frente. Outras igrejas vão estar assistindo também, né? Isso é uma orientação da bispo para aqueles que decidiram fazer a videoaula e colocar público. Se eu falo para você que é membros dessa igreja, eu não tenho nenhum problema que outras pessoas vejam de outras igrejas e aprendam, e que nós estejamos aí multiplicando. Com certeza o outro pastor vai trazer uma outra aula, uma visão diferente, nós podemos aproveitar. Eu não encontrei ainda das da frente, mas se eu encontrar, eu postarei para que nós também possamos, eu passo o link para que nós possamos aprender. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.